Olá, eu sou a Caroline Garcia e irei apresentar o trabalho Reflexões sobre a importância de um programa de educação ambiental no Memorial da Cultura Guarani, localizado na zona de amortecimento do Parque Estadual do Jaraguá. Este trabalho se classifica na modalidade Estudo, Pesquisa Teórica e na área temática Práticas e Reflexões em Educação Ambiental, no segundo Simpósio de Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis. Este trabalho é de minha autoria, da Rebeca Lorenzetti Bezerra, da Amanda Almeida Friso, da Gabriela Belo, da Isabela Santos, do Josimarcos Pancará e da Maria Luísa Palmieri. Este trabalho ocorreu no contexto da audiência pública, no dia 9 de março de 2020, a qual foi debatido os conflitos entre uma comunidade indígena da etnia Guarani-Míbia, localizada na zona de amortecimento do Parque Estadual do Jaraguá, da cidade de São Paulo, e entre a construtora Tenda S.A., responsável pelo processo de construção de um empreendimento imobiliário na zona de amortecimento do parque e próximo à aldeia indígena. Foi denunciado também nessa mesma audiência por um líder indígena que não foi realizado um estudo de impacto socioambiental e nem os indígenas foram consultados. Com relação aos direitos indígenas, cabe à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, como responsabilidade e obrigatoriedade, se manifestar no processo de licenciamento ambiental no âmbito federal, estadual e municipal, defendendo os direitos dos povos indígenas. Com relação ao Estatuto dos Povos Indígenas, cabe à União a manutenção e equilíbrio destas áreas por meio de um diagnóstico socioambiental local e um programa de educação ambiental no território e no seu entorno, envolvendo a comunidade indígena e a comunidade local. Nessa mesma audiência pública, foi proposto um projeto de lei 0029/20, que possui dentre os seus objetivos a criação de um memorial da cultura guarani neste local onde seria construído o empreendimento imobiliário. Ainda de acordo com o Estatuto dos Povos Indígenas, cabe à União, estados e municípios a promoção de políticas públicas que valorizem a cultura indígena e desenvolvam espaços de memória dessa cultura indígena, por meio de memoriais, por meio de museus, programas de educação ambiental, o que justifica esse projeto de lei. Com relação às características da comunidade indígena, o Plano de Manejo do Parque, PEJ, afirma que este agrupamento é o menor agrupamento indígena do país, com 2 aldeias indígenas Guarani-Míbia, a Tecoa-Iti, da aldeia de baixo, e a Tecoa-Piau, da aldeia de cima. Por isso, o objetivo desse trabalho é discutir as características de um programa de educação ambiental a ser implementado neste memorial. Como o objetivo do presente trabalho é pensar na construção de um programa de educação ambiental que leve em consideração as questões indígenas, nós partimos do ponto de partida do conceito de educação ambiental crítica, que, de acordo com Guimarães, é uma perspectiva que compreende a sociedade e as relações de transformação socioambiental como complexas e que, portanto, se mostra adequado ao processo de construção do memorial indígena refletido até aqui no presente trabalho. Bem, a educação ambiental crítica ela possui várias características e, dentre elas, ela é uma educação ambiental que leva em consideração o conceito de interdisciplinaridade, ou seja, envolve todos os atores no processo e pensa não só em uma vertente da aplicação de educação ambiental, mas sim em todos os efeitos que ela pode causar em cada ambiente especificamente. A educação ambiental intercultural ela tem um papel fundamental e, como traz Sorrentino, de 1997, com trocas de saberes entre povos e culturas distintas na transição para sociedades sustentáveis, que não são baseadas na exploração do ser humano e da natureza.
Nesse sentido, a construção de um memorial indígena poderia servir como base, sim, para ferramenta de um programa de educação ambiental que leva em consideração a cultura local, o desenvolvimento das comunidades, a gestão participativa e comunitária do programa de educação ambiental. Bom, de acordo com a Lei 11.904 de 2009, que institui o Estatuto de Museus e dá outras providências, os museus têm o papel de proporcionar o desenvolvimento de ações educativas que valorizem a diversidade cultural e a participação da comunidade. Dessa forma, é possível criar canais para a população de acesso às manifestações culturais e a todo o patrimônio material e imaterial da nação brasileira. O patrimônio material, especialmente quando atrelado à representação indígena, ele se representa como artesanato, as vestimentas e os artefatos. Já o patrimônio imaterial, ele é representado pela identidade, pelas ações e memórias de uma cultura. E alguns elementos são fundamentais para essa contextualização da cultura guarani na educação ambiental. São eles: a ligação do homem com a natureza, o território, a espiritualidade e a alimentação. Os guaranis, eles conceituam estes elementos através do conceito Nhé, que representa a própria conexão entre o homem e a natureza, de modo que, se o ambiente está em desequilíbrio, a saúde da aldeia também se desequilibra. O conceito Iviporã, ele é a representação do homem com o espaço onde ele vive, sendo representado por meio dos rituais e crenças que relacionam-se com o ciclo de plantio e colheita das plantações ao redor do ano. Essas concepções fundamentais para a cultura indígena, elas estão na cultura não indígena prejudicadas e enfraquecidas. Entrando no tópico de educação ambiental e a cultura MBA, segundo um estudo da autora Stanfi, há similaridades entre a cultura MBA e aspectos da educação ambiental. Primeiro, o cuidado consigo e com o próximo, incluindo o respeito por todas as formas de vida, a relação de respeito com a natureza e a cura, conjunto dos valores de coletividade, cooperação, simplicidade e alegria, que trazem consigo o significado principal do que é ser comunidade e família, onde os saberes dos mais velhos é o mais importante na cultura. Entrando de forma mais geral na educação ambiental e a questão indígena, o estudo da autora Souza, de 2019, sobre o programa de trocas culturais Moitará, realizado no Memorial dos Povos Indígenas em Brasília, destacou a importância da contemplação, em sua maioria de representantes das comunidades indígenas, nas equipes de formação de educadores ambientais, de forma que se apropriem dos elementos históricos e culturais, para o desenvolvimento de atividades educativas, como registros de fotografias, objetos, danças tradicionais, oficinas de pinturas, manifestações culturais e contação de histórias sobre eventos e fatos que ocorreram ao decorrer dos anos. Levando em consideração os pontos apresentados, nós concluímos que, para que o Memorial da Cultura Guarani contribua na transição para sociedades sustentáveis, ele deve estar relacionado a um programa de educação ambiental com uma gestão compartilhada, com o protagonismo da própria comunidade indígena, com uma interculturalidade que vai possibilitar o diálogo entre a comunidade, a história e a cultura guarani, com a recuperação de saberes tradicionais, com o objetivo de sensibilizar e manter viva a cultura, a formação de educadores e a construção de um processo de educação ambiental que tenha como objetivo construir um pensamento crítico em ambas as partes do processo, tanto do educador quanto do educando, para que, a partir disso, o processo educacional atue como uma ferramenta de política pública para a valorização da cultura guarani e sua relação com a sustentabilidade.
Nós esperamos que esse trabalho contribua para a construção de políticas públicas municipais na interação entre a educação ambiental e os direitos indígenas na transição para sociedades sustentáveis e também que funcione como uma ferramenta para apontar a necessidade de um olhar crítico e atento para as comunidades indígenas do nosso país. Aqui estão as referências. E é isso. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade.